Olá, guerreiras! Eu sou Margarete de Assis e apresento os episódios Mulheres de Superação. Sejam bem-vindas, vocês mulheres, mulheres reais, mulheres guerreiras, que não medem esforços para trabalhar, para estudar e ainda para contar as suas histórias de vida e de superação. Eu quero que vocês ativem o sininho para que possam receber os novos conteúdos dos nossos episódios. Então, me acompanhe nessa história maravilhosa de mulheres de superação. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Olá, bem-vindas, mulheres guerreiras, mulheres de sensibilidade, mulheres de verdade, a mais um episódio do canal Margarete de Assis com a série Mulheres de Superação. Nós sabemos que hoje, Ídia, mulher, o tema mulher, é um tema que as pessoas conversam muito, com muita facilidade, mas a gente vê que o tema mulher ainda requer muito, sabe, de ensinamento e de conhecimento para que a gente possa ter uma compreensão maior do que seja o papel da mulher nesse mundo, na sociedade. E hoje nós vamos conhecer essa mulher que está aqui à minha frente. Ela chama Ídia Porto, uma mulher forte, que desde o seu nascimento ela demonstrou essa sua fortaleza. É uma mulher também, uma artista, que ela transforma o que ela toca em coisas muito, muito sensíveis, muito, muito criativas. E como artista, ela não deixa de ter essa sensibilidade para poder conversar com as pessoas. E eu tenho certeza que hoje vocês vão conhecer um pouco mais dessa história incrível da Ídia Porto, uma nova amiga que eu conheci, mas que também, com certeza, a história da Ídia vai fazer também mudar muito a forma da gente ver esse mundo, como que a gente vai abordar as pessoas e trabalhar com essa sensibilidade junto às pessoas. Ídia, é de grande coração, meu coração está transbordando de alegria, dessa nova oportunidade de a gente poder estar conversando aqui para esse bate-papo. Um bate-papo simples, mas sincero, contando um pouco da sua história. Seja bem-vinda e você está com a palavra aí, minha amiga. Muito boa tarde a todos, a você. Eu te agradeço por ter me convidado para participar dessas tuas entrevistas maravilhosas e o que eu puder fazer para ajudar essas pessoas, essas mulheres. Eu vou contar um pouco da minha história. Muito bem, vamos lá. Então, meu nome é Ídia, eu moro em Florianópolis. Uhum. Eu sou casada, tenho um filho chamado Douglas, meu esposo é Giane. E quando eu nasci, a minha história é bem engraçada. Eu nasci com sangue negativo e o meu organismo rejeitou o sangue negativo e tiveram que fazer transplante. E por eu ter feito o transplante total de sangue, eu tive que ficar 15 dias na maternidade. E a minha mãe voltou para casa e eu fiquei lá sozinha, né? A minha mãe achou, um dos médicos lá assustou a minha mãe dizendo que eu tinha 1% de chance de sobreviver. Nossa, Pouquíssima chance. pouquíssimo. E o meu pai ia todos os dias me ver, e a minha mãe não, porque ela achou que eu ia morrer e ela não queria se apegar, porque eu nasci muito sensível. Eu conversei com ela, ela falou que eu nasci muito fraquinha, bem, bem franzininha. Então, como eu falei outro dia, para ti, Margarete, a criança ela tem uma memória emocional. Aqueles momentos que eu fiquei lá na maternidade, assim que eu nasci, eu senti a presença das pessoas vindo me cuidar ali, né, das enfermeiras, dos médicos, né, eu não conseguia enxergar as pessoas, mas eu sentia a presença delas. E eu sempre achava que era a minha mãe, né? Cadê, né, a minha mãe? Ali Mas pertinho. em sentimento. Entendi. Então, o dia que meu pai foi me buscar,
o médico falou para ele que era para ele cuidar muito bem de mim, porque eu ia ser uma guerreira, que eu lutei sozinha, né? E eu consegui superar a medicina, né? Porque as chances de vida eram poucas, né? Então, ele repetiu aquilo ali para o meu pai, eu me lembro, assim, como se fosse hoje, sabe? Eu não sei se foi devido ao médico falar aquilo ali para mim, falar aquilo ali para o meu pai, né? Na hora que ele estava entregando para o meu pai, e assim, a criança sente, a gente acha que não, mas a criança sente quem é o pai, sente quem é a mãe, sente quem está passando por colo do meu pai. Veio, eu tinha 15 dias. Uhum. E com a repetição que meu pai fazia, de acordo com as visitas que eu ia recebendo em casa, meu pai repetia, o médico falou isso, isso, isso. E aquilo ali meu pai foi repetindo, repetindo até eu crescer. Então, aquilo ali ficou no meu emocional. Você traz Quando eu dentro. fiz aquela entrevista contigo quando eu fiz aquela entrevista contigo na semana passada, Primeira vez. eu ainda estava ferida, Mesmo? entendeu? Como Uhum. eu descobri essa semana agora o meu propósito, é outro sentimento agora, com relação à minha história, sabe? Parece que ali se fechou quando eu descobri o meu propósito essa semana. Você É finalizou como se incrível. tivesse finalizado um ciclo, né, Ídia? Isso, foi lindo. É lindo, né? As coisas de Deus, elas são lindas, né? São. Então, dali para frente, aquele sentimento que eu tive com relação ao abandono, porque eu me sentia abandonada, né? Então, Uhum. eu carreguei com muito tempo esse sentimento de abandono. Então, eu não deixava o meu filho sozinho. Quando eu ia trabalhar, eu trabalhei em casa para mim não abandonar ele, não deixar ele na mão de ninguém. Então, eu tenho aquele sentimento de abandono, ele se transformou num sentimento de proteção. Então, Uhum. assim, ó, eu tenho uma sensibilidade muito grande de descobrir quem está passando necessidade, quem está em dificuldade, quem está sofrendo. Eu boto o olho na pessoa, no olhar da pessoa eu já percebo, já tenho essa sensibilidade de que ali tem alguém precisando de ajuda, né? Então, ali é o que começa o mover de Deus na minha vida. E Bacana. Deus, eu sinto, assim, a voz de Deus falando comigo, eu escuto Ele falando comigo, sabe? Uhum. E a questão também do meu primeiro trabalho, para mim Ah, não abandonar o meu filho, eu trabalhava num banco. sei. E lá eu tinha uma amiga que ela tinha uns cabelos muito lindos, sabe? E eu perguntei para ela, será que a tua mãe não me ensina a cortar cabelo? Aí Uhum. eu vou falar com ela. Daí ela falou, já minha mãe concordou em você ir lá para aprender a cortar o cabelo. Aí, quando chegou lá, a filha dela, a outra filha dela, que era cabeleireira também, falou assim, mãe, deixa que eu ensino ela. Eu gostei dela. E Ó, ela, durante 15 dias também, ela me ensinou 15 dias a cortar cabelo, sem eu tocar a mão na tesoura, sem eu tocar a mão no pente, nada. Eu abri o meu salão na garagem da minha mãe, para cuidar do meu filho, está para não próximo, né? abandonar o meu filho. É verdade. Que E bacana. Deus, Ah, e Deus cuida da gente, né? A Bíblia fala, né, que o teu pai abandone a tua mãe, mas Deus vai estar sempre ali perto, né, mas está sempre da do teu gente. lado. É, e quando eu estava cortando os cabelos, assim, que eu comprei todo o aparato do salão, né? Eu Uhum. pegava a tesoura as minhas vizinhas começaram a vir cortar o cabelo, né? Aí elas entravam, a minha mãe, quando elas passavam pela porta da cozinha da minha mãe, elas diziam, a minha mãe pensava assim, meu Deus, ela vai das mulheres. Porque não tinha curso, né? Era só a prática Aí do eu olhar. pegava, é verdade, aí eu lavava o cabelo delas e começava a cortar, e na hora que eu estava cortando, que elas escolhiam, né? Uhum. Os cortes nas revistas, né?
Aí falava assim, meu Deus, me ajuda, meu Deus, me ajuda, meu Deus, me ajuda, me ajuda, Senhor, me ajuda. E daí ele ia botando na minha mente as pessoas que foram lá exatamente cortar o cabelo naquelas épocas, né? Certinho, assim, todo o cabelo que combinava da forma que ela me ensinava. Ele trazia a minha memória. Nossa. E eu comecei a cortar os cabelos, fui cortando, elas passavam pela porta da minha mãe e falavam assim, tá filha, nota 10. Meu Deus, que mãos de fada, mãos de fada. Então, assim, eu sempre fui muito elogiada pelas minhas mãos, né? E foi bem interessante, porque eu quis trabalhar uns 3 anos só para sustentar o meu filho e eu acabei ficando mais de 25 anos no salão de beleza. Nossa, então foi uma coisa que você se realizou também, né, Ídia? Também dava muito dinheiro também, era muito network, né? Eu virei uma psicóloga, né? A gente vira uma psicóloga. Então, ali, esses mais de 25 anos que eu tive no salão, eu aprendi muito com as pessoas. Muito, muito, muito. Então, ali, eu passei a minha vida inteira me relacionando, dando e recebendo, né? Então, eu ouvi muitas histórias tristes, muitas alegrias também, muitas. Nossa, as festas no salão que a gente fazia, para a confraternização das clientes, muito, muito. Eu tenho muita saudade disso. Ainda essa semana me ligou, ela chorou. Ela disse, vamos abrir de novo, vamos abrir de novo. Eu disse, não, já passou a nossa época. Agora é uma nova fase. Porque ela sente muita falta minha, sabe? Porque eu era o porto seguro dela. Eu abri o salão também pelo meu filho e para ajudá-la também, para ficar pertinho dela, né? A minha irmã é mais velha, mas ela sempre assim foi carente. Então você tinha era muito pessoas da legal. família junto com você no salão? Ela era manicure e eu cabeleireira. 13 anos a gente trabalhou juntas. Depois a gente se separou porque eu mudei de cidade, né? E ela ficou lá em Florianópolis e eu vim aqui para Biguaçu. E também outra história de quando eu era mais nova, a questão da arte, sabe? A gente nasceu, eu era pobre, né? Eu era pobre, não, a gente nunca foi pobre, né? Porque quem é filho de Deus não é pobre, mas a gente passava dificuldade financeira naquela época. E eu tinha uma vontade grande de pintar, só que não tinha tinta, não tinha pincel. E um dia eu sozinha em casa, eu disse, o que eu vou fazer? Eu quero desenhar uma mulher. Eu quero desenhar eu em cima da minha cama, porque eu tinha um quarto só para mim, né? Eu disse, eu quero desenhar eu em cima da minha cama. Aí o que eu fiz? Eu fui lá mexer nas coisas do meu pai, achei uma tinta preta. Aí eu fiz o contorno e desenhei aquela mulher preta. Eu disse, ai, mas preto é tão carregado, né? E sabes com o que eu pintei? Eu peguei um palitinho de fósforo, porque não tinha pincel. Eu mordi a pontinha do palitinho de fósforo, assim, amoleci, ficou tipo um pincelzinho. Eu fiz o contorno, todinho com pincelzinho, de palito de fósforo. E depois eu meti a mão ali e comecei a pintar com a mão. O restante, né, para preencher, né, porque não tinha pincel para pintar, eu fui preenchendo com os dedos. E esmalte sintético. A base de thinner. Nossa Senhora! Depois eu tive que tirar com bombril. Aí tá, daí eu pensei. Aí eu tentei procurar outra tinta lá na oficina do meu pai, lá, que meu pai mexia com caminhão, essas coisas, né? Mas só achei o preto. Aí fui para a cozinha da mãe. Vou ter que inventar uma tinta aqui. Comecei a catar as coisas lá e disse, coloral. Agora, o que eu vou misturar com coloral para fazer uma tinta? Aí eu fui lá e peguei ovo. Ovo? Ovo com coloral. Esmaguei o coloralzinho no ovo, mexi com a mão mesmo. E fui lá e fiz um sol em cima daquela mulher, né? Um sol bem grande, assim, pintei com a mão mesmo. Entendi.
Aí misturei, daí não deu certo, daí misturei um pouquinho de trigo, daí deu. Ficou lá aquele sol lá, meio estranho, né? Com uma cor estranha, cheio de pipoquinha. Aí o meu pai é assim, ô Ídia, passou assim uns dias, né? Um final de semana, meu pai é assim, ô Ídia, o pai gostou daquela tua pintura lá em cima da cama lá, o pai achou bem legal. Uhum. Mas conta uma coisa pro pai, o pai não vai brigar contigo. Nós estamos curiosos com o que tu pintou aquele sol. Ah, Aí, assim, porque foi uma tinta tão estranha, né? Aí eu falei assim, ai, pai, foi trigo, coloral e ovo. Aí ele não falou nada, ele virou para não rir, eu acho, né? é. E foi. Daí, daqui a pouco, eu vi só os três rindo, né? Meus dois irmãos mais velhos e meu pai. Aí eu disse, acho que eles estão rindo de mim. Aí o meu irmão passava por mim assim, só mexia a cabeça e começava a rir. Uhum. Daí assim, que bom, né? Pelo menos não brigaram comigo. Tá, É. fiquei ali. Aí daqui a pouco meu pai veio com um monte de bisnaga de De tinta? corante, de Ah, corante. Aí le- ele falou assim para mim, ó, o pai comprou isso aqui para ti, ó. Comprou as cores primárias, né? O preto. E uhum. falou assim, ó, só que agora tu vai ter que esperar mais um pouco, porque o dinheiro do pai só deu isso aqui. E depois o pai vai comprar a tinta para casa, daí o pai te dá um pouquinho e tu mistura. Aí tu faz as Uhum. misturinhas. Só que ele nunca comprou. Mas como ele não comprou a tinta, mas eu fui mexendo com os corantes, fui misturando, e eu aprendi colorimetria. Aí aprendi a colorimetria e aprendi a trabalhar com tinta com as mãos. Os meus quadros são todos pintados à mão, Ah, tudo. é? Eu trabalho com assim, misturo as massas, misturo os corantes, o que me acompanha até hoje. Aí Ah, misturo os corantes ali e faço por exemplo, eu pego objetos, faço uhum. uma placa de madeira, pego É. objetos fixos, né, com parafuso, com cola, se ele for de madeira muito pesado, por exemplo, um Uhum. violão, né, eu passo 2 parafusos, um no cabo e um no corpo do violão, e ali eu vou trabalhando com massa colorida. E Ah, depois de seco, vou fazendo tom sobre tom em cima daquele trabalho. Então, assim, ó, eu junto elementos com a massa, entendeu? Dá a impressão, assim, que é uma composição só. E ali eu vou trabalhando. E, e agora, com essa descoberta do meu propósito, Margarete, eu juntei a minha arte, eu uhum. alinhei a minha arte com o meu propósito, né? Por exemplo, assim, como eu restauro móveis, objetos, Uhum. Deus está me usando também para me restaurar pessoas que estão com problemas emocionais, Hum, pessoas que estão abandonadas na rua, que elas próprias se abandonam, né? Na também. realidade, não são as pessoas que abandonam elas se abandonam, Elas que se né? excluem, né? Elas que se excluem. Então, eu levo amor para essas pessoas que estão na rua. Nossa, bacana, E Lídia. é muito gratificante isso. E, a, e Então, agora também estou fazendo vídeo. você está fazendo uns vídeos Estou agora para fazendo. você. Hum. Tô, cada dia é lindo, porque eu faço a oração de manhã, né? Eu assisto as minhas lives lá da mentoria. Aham. E, e depois da mentoria eu tomo um banho, faço a oração, me sento aqui na minha escrivaninha e Deus já dá todo o texto. Sabe? É Bacana. incrível, ele dá o versículo, tudo. E Ah, aí, e às vezes eu estou ali na frente do espelho, ele fica falando comigo. Hoje ele falou, eu acho lindo, lindo, lindo que ele fala. Ele falou assim para mim hoje, ó, tu tens que transformar o teu abraço em digital, ó. porque agora tu não vai mais poder ficar perto, agora tu vai ficar de longe. Mas É. tu tens que inventar, olha o que ele falou, tu tens que inventar um abraço digital. E eu E fiquei assim, nada meu Deus, mais como é que é eu do vou que isso inventar? que a gente está fazendo, né, Ide?
É um abraço digital. Ele estava aprontando alguma comigo, que ele me surpreende, Margarete, porque eu obedeço. Eu, Eu obedeço. Aonde ele manda eu ir, eu vou. e tudo está alinhado com essa obediência, com esse foco do que você sempre recebeu desde pequena, né, Ídia? Ele, Uhum. Deus na sua vida, Sempre cuidando. te alinhando e te mostrando qual que é o seu verdadeiro caminho até que hoje você descobriu o seu propósito. Então, a pergunta aqui vai cair Uhum. assim como a luva para você, porque os seus pontos, olha só, com toda essa sua bagagem de vida que você tem, de, de ter tido momentos bacanas e ter também tido momentos de aprendizado. O que que isso te trouxe para esse momento agora, para você encontrar o seu propósito de vida? Olhar para dentro de mim e enxergar, me enxergar que eu tenho valor. Bacana, Lídia. Bacana. Eu encontrei, eu fiz um amigo em segunda-feira é, sabe o Júnior Do do curso, Brand, sei, do do branding, curso, é. sei. Então, ele fez uma mentoria aqui em Itajaí, aqui em Santa Catarina. E eu fui lá e, sem querer, eu conheci a irmã dele no auditório. Aí eu falei assim, vem cá, eu quero te mostrar umas coisas. Aí eu peguei e comecei a mostrar as fotos dos meus quadros, né? Que eu falei para ela que eu era artista plástica e tal, né? Sei. No assunto ali, ela disse, deixa eu ver tuas obras. Daí eu peguei o celular do meu esposo, comecei a mostrar as obras para ela. Eu disse, eu vou dar uma para o Júnior. Aí ela assim, e por que você já não trouxe? Eu disse, porque meu dia hoje foi muito corrido e foi tudo muito em cima da hora. Eu Aham. descobri hoje que ele ia vir para cá. E daí ela falou assim, então traz esse aqui para ele, ó. Ela Esse aqui ele vai escolheu? gostar. É, ela escolheu. Aí na terça-feira eu fui levar, que é pertinho aqui onde eu moro, até Itajaí, né? Fui Ah, levar e o assessor dele, o nome dele é Johnny. sei. O assessor ficou ali conversando com a gente, ele começou a fazer umas perguntas e a gente começou a falar de propósito, né? Uhum. Sobre o curso e tal. E ele começou a fazer pergunta e eu comecei a abrir meu coração. Aí ele falou assim, Ídia, olha para dentro de ti. Tu não achou teu propósito ainda? Olha para dentro de ti. Tu és uma mulher de valor. Conta essas histórias lindas que tu está contando para mim, para as pessoas. É muito simples. Seja você. Ele falou para mim, seja você. Margarete, aquilo ali entrou como um bálsamo, sabe? Assim, entrou Uhum. dentro do meu coração, da minha mente, dentro do meu eu, alinhou a minha alma com o meu espírito. Ai, foi uma coisa assim incrível. E dali para frente, quando eu já cheguei em casa, que a gente, né, já tinha entregado os quadros, eu também mandei um quadro para o Pablo, Uhum. eu mandei Já um para mandou o de carona? Pablo, que ele é um escudo e Uhum. uma espada, muito lindo, é Apocalipse 2:10. Nossa, E quando eu cheguei em casa, quando eu olhei para a parede ali vazia, Deus já tocou no meu coração uma mensagem, é? o desapego, sobre o desapego. E daí começou dele, Deus começou a baixar os downloads dele para mim, sabe? A falar, E eu não estou gravando. Meu Deus, Margarete, tudo que ele me prometeu foi ele que me prometeu. Está uhum. se cumprindo tudo agora. Tudo está se cumprindo, tudo, tudo. As mensagens, ele falou que eu vou pregar em grandes palcos, eu vou ser palestrante, ele falou tudo para mim, Isso tudo. aí eu também Há não tenho 14 dúvida. anos, há 14 anos atrás ele falou isso para mim. E tudo está acontecendo agora, tudo está acontecendo, igualzinho, exatamente como ele tinha falado. Mas E ele acontece falou assim para mim, que o fluir que agora tá assim, ó, é, igual vento, a brisa. e,
Não é Bem verdade? assim mesmo, Ídia, bem você, assim. da semana Ele fala, passada para cá que nós nos vimos aí, que nós fizemos essa outra gravação, a sua expressão de leveza é outra, minha amiga, é sabe? outra, né? É outra, É outra, meu Deus, é outra, sabe? é incrível. É E, mudança de... e é isso que você tem que mostrar para essas mulheres que nós estamos falando aí agora. Essa força sua que veio, sabe? Tão forte desse seu propósito aí. Então, deixe uma mensagem bacana para essas mulheres aí, esse seu propósito aí. O que que você captou com tudo isso? Eu tô até aqui. O propósito é a seguinte coisa mais maravilhosa, é que Deus, ele é o nosso criador, e a gente não tem que fazer nada sem a permissão dele, tem que se entregar totalmente a para que se cumpra os sonhos dele na nossa vida, porque tudo aquilo porque a gente foi criado para um propósito, e às vezes a gente se desvia dele, né? Uhum, Do propósito. Então, assim, quando a gente está em afinidade com ele, que está tendo um relacionamento íntimo com ele, a gente não faz nada fora do propósito, sabe? Porque ele te avisa tudo antes. Ele me avisa tudo que vai acontecer antes. É incrível, é incrível, é incrível. E eu me sinto assim, lisonjeada por ele ter me escolhido para fazer a vontade dele, sabe? Eu tenho, assim, um maior prazer em servir, em fazer a que vem me pedindo há anos. E não que eu não passe provas, não passe dificuldades, eu passo, né? Tentações, vem muitas tentações aqui para minha casa, tudo, né? Por exemplo, veio para mim para um bandista, mandou um. Não tenho nada contra um bandista, cada um, né? uhum. Mas eu estou falando do Deus que eu sirvo, Deus que eu Que você tem vejo, como. assim, é o Criador do céu e da terra, o que escreveu a Bíblia. Uhum, Ele fala que a gente não deve fazer imagens de escultura, né? Porque aqueles que, em Salmo 115, que aqueles que fazem imagens de escultura se tornarão igual a elas, né? E me apareceu aqui numa época de uma situação financeira assim muito, estava muito apertado, né, a nossa situação financeira, e apareceu para mim fazer uma imagem. E essa pessoa, ele me oferecia 40 mil, porque eu eu sou evangélica. Ele disse, se ela é evangélica, eu ofereço 40 mil para ela fazer uma imagem para mim. E eu neguei, porque não tem dinheiro que pague a tua fidelidade com Deus. Eu não troco a minha fidelidade com Deus por nada desse mundo, porque uhum. aqui tudo vai passar, mas a fidelidade com Deus é para a eternidade. É verdade. O E eu amor. pretendo com o meu, eu pretendo com o meu propósito transformar a vida das pessoas numa obra de arte. Olha, e é verdade, porque como você mexe já com muitos objetos e transforma isso em obras de arte, como não tratar Uhum. essas pessoas e quantas Isso, pessoas a gente tem aí que a gente pode ajudar, mesmo na sua é cidade, aí que verdade, precisam, né, de verdade, um verdade. auxílio, de ouvir. E quando Uhum. você ouve, que você internaliza isso, a transformação Isso, vem, né? Então, é verdade, essa é a nossa, essa é a nossa caminhada que a gente veio para poder fazer isso, sabe? Essa é transformação. verdade, Não é que você vai fazer milagres, mas é que você é vai verdade. despertar. Despertar, fazer, na realidade não é eu fazer, é Deus fazer através de mim a transformação que elas precisam. Isso, Ídia, Entendeu? verdade. Deixar ser usada por Deus, as pessoas também. Descobrir.
que elas também têm valor, que eu não sou melhor nem pior do que elas, entendeu? E se Deus fez comigo, vai fazer com elas também. E é só se disponibilizar para Deus que Ele faz a obra. É Eu verdade. dou a minha palavra de honra, que eu sou experiência viva do que Deus está fazendo na minha vida. Na minha vida, Ele está fazendo grandes coisas. É. A intenção é o seguinte: a sua casa é um alicerce de tijolo construído um a um. Você não está falando daquela casinha que é de praia que foi lá, fez uma casinha muito simples para você de vez em quando estar lá. Então, tudo isso aí que você vivenciou, não é, o Índia, que você está contando, é porque foi construído tijolinho por tijolinho, uma mistura, pensando como construir, qual tipo de areia, qual tipo de areia para tocar o coração de cada um que você lida, É e, verdade. e como fazer isso agora, como esse novo projeto, né? Ídia, deixa eu só te perguntar uma coisa aqui. A gente falando desse propósito de tudo, como é que foi, assim, o que que você analisou a, a relação da sua família, das mulheres da sua família, né? O que que isso influenciou em A você minha, a, para você estar hoje dessa forma, nessa busca desse seu propósito? Tia, avó, primas, o que que isso? Você sofreu alguma influência nisso aí para você hoje se tornar essa pessoa confiante e ao mesmo tempo meiga para estar junto com as pessoas? Obrigada. Eu sofri influência da minha avó, a minha avó paterna. Deus falava fluentemente com ela. Entendi. Deus conversava com ela o dia inteiro, o dia inteiro. E ela contava aquelas histórias para nós. Deus falou, e ela contava. Então, essas histórias que eu conto é influenciadas por ela. Eu creio que o propósito passou dela para mim. Uhum. Porque a minha avó era católica, né? Muito fervorosa, assim, ela tinha uma intimidade muito grande com Deus. Uhum. E o padre, às vezes as pessoas iam lá pedir oração para ele dizia assim, vai lá e pede para a dona Alta, que a dona Alta tem mais fé que eu. É? Entendeu? E Aham. daí, aí eles iam na casa da minha avó pedir oração. E é a mesma coisa que acontece aqui comigo. Às vezes, assim, eu estava me sentindo abandonada, assim, às vezes, né? Porque, assim, na minha família, só eu sou evangélica. O resto é tudo católico. Então, assim, meio que eu fui excluída, né? Mas, assim, na hora do aperto, que a coisa fica preta, eles procuram quem? A dona Ídia. Aí é para oração, é para ir para o hospital, é para pedir ajuda, sabe? E Aham. assim é a minha E, vida. Quando não enxergo mais a luz no final do túnel, eles ligam para mim. mas a sua E eu família fico muito toda mora feliz. aí? Como é que é? Você de irmãos? Conta um pouquinho para nós aí. Irmão, como é que Meus irmãos moram em Florianópolis, né? Eu moro em Biguaçu. Todos ah, moram lá. Eu tenho dois irmãos e uma irmã. aham, E eles moram lá. Atualmente, a minha mãe está morando em Laguna por causa da pandemia, né? E ah, todos nós temos casa de praia lá. Então, meus irmãos, eles levam a mãe para lá e final de semana eles revezam, né? Um vai, outro volta, né? hum, E a minha mãe está vivendo lá. E aí, volta e meia, ela bate os piti lá, ela vem para cá, para ficar comigo aqui em casa. Na aham. montanha, eu moro na montanha. Eu vi Então, uma foto aí que você postou, muito linda da sua casa, você vendo toda a parte de é, Serrana, né? De Floripa aí. é a ilha de Florianópolis. Eu moro de frente para a ilha de Florianópolis. Eu Ah, moro no continente, né? Na hum, grande Florianópolis. na Grande Florianópolis. E disso aí, tá, mas aí os seus irmãos, então sua família, quer dizer, pai, você ainda tem pai ou não? Não, pai não. Meu Pai pai já faleceu, faleceu. né? Faleceu. E Ok. teve uma história bem linda, linda com meu pai também, que
Ele ficou doente, Ah, ele ficou com cirrose por causa do medicamento, que ele teve que tomar muitos anos, né? sei. Ele tinha um problema de saúde Uhum. muito grave, então ele tomou muito medicamento. Ele morreu devido a deu cirrose por causa da medicamentosa, né? É. Mas, assim, quando um dia ele foi internado, que ele estava quase morrendo, Uhum. o meu irmão fugiu do hospital porque ficou com medo que ele morresse nos braços dele, né? E ele fugiu do hospital. Aí, de manhã, quando a gente foi trocar o turno, Uhum. eu e a minha mãe chegamos lá e eles não deixaram eu entrar, deixou só a minha mãe. Aí, a minha mãe entrou e viu que ele estava muito mal, foi lá fora e disse, Ígia, corre porque o teu pai está morrendo, senão tu não vai pegar ele com vida. E Aham. daí, quando eu cheguei lá dentro, o meu pai estava todo inchado, assim, mais enorme. A gente não via nem o pelinho do olho dele, de tão inchado que ele estava. Sei. E o meu pai estava numa sala já de, como é que, digamos assim, dali já ia para o necrotério, sabe? Porque não tinha Ah, mais chance. uhum. Aí eu falei assim, pai, tu estás me ouvindo? E daí eu puxei assim o olhinho dele, né? Aham. Daí ele falou que sim, né? Daí eu falei assim, tu crê em Deus, pai? Que Deus vai te tirar daqui? Ele falou que sim, com a cabeça assim. Aí Uhum. eu falei assim, então, de tarde eu volto para te buscar, tá? Fica firme aí que daqui a pouco, de tarde eu já volto para te buscar. E eu corri aqui para minha casa, né? Deixei a minha Uhum. mãe lá no hospital, minha mãe, e falei para os meus outros irmãos ir lá para o hospital com ela e vim para casa. Cheguei aqui, eu me ajoelhei e falei para o Senhor, né? Deus, eu não estou preparada para o Senhor levar o meu pai. Não deixe ele morrer. Margarete, ele durou mais 10 anos. Não acredito, que coisa mais Tu linda. acredita? Mais 10 anos ele durou. E, e o meu pai sempre dizia, tu tens mais fé que a minha mãe. Ele dizia para mim. E assim ele viu transformações grandes que Deus fazia através de mim, sabe? A sua Ele vida, dizia que né? ele esfregava os dois dedinhos assim, aí dizia assim, tu és assim com Deus. Ele falava a todo mundo, essa minha filha é assim com Deus. Isso. Ai, é muito legal. É muito Tem umas ver. histórias muito lindas, assim, meu Deus sempre foi fiel comigo, sempre, sempre. E a minha avó também, a minha avó pedia para ele assim, Senhor, quando tu me leva quando eu estiver velhinha e não me deixa sofrer, eu quero morrer dormindo. E Deus levou ela dormindo. E Nossa, 15 dias depois levou meu avô também, dormindo também. é, tem pessoas que têm esse dom especial de estar muito próximo, né? Da, Sim. dessa luz divina, dessa conversa, né? Dessa conversa muito, muito especial com Deus. Mas, Ide, uma coisa que Mas nosso horário aqui está quase, faltam 15 minutos ainda. Deixa eu te perguntar aqui, com tudo isso aí, você conciliando, né, essa sua experiência de vida, essa bagagem, para você conciliar a sua carreira de mãe, de profissional, né? E também, agora, como é que você faz para você ainda estar inteira, sabe, com você mesmo, do seu propósito? Como é que você, o que te leva a isso, para essa conciliação, ter esse equilíbrio, né? Você sempre foi é assim? Como é assim. que foi? Eu vou te contar direitinho como que eu era. Eu era uma pessoa que eu não delegava nada. Eu fazia tudo sozinha. Hum, Tudo, tudo. Limpeza de casa, salão, e filho, e comida, e tudo, 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 tudo. Eu fazia tudo sozinha, não tinha delegada. Eu nunca deleguei nada para ninguém. aham, E com o tempo, eu acho que Deus quis me usar, estava querendo que eu me preparar para hum, esse propósito maior. O que que ele fez? Ele fez eu desistir de trabalhar, sabe? Eu passei por um vale de não. Ele me trouxe para morar nessa montanha, que eu falo que é na montanha. Ele aham, me trouxe para morar e aqui ele nos me altos. tratou. Ele me feriu, aqui ele me feriu
e aqui ele me curou. E eu passei por um vale, porque a gente é teimosa também, né, Margarete? A gente sabe que a gente que é mulher forte, a Uhum. gente é folgada muitas vezes. Eu reconheço que eu não delegava nada para ninguém porque eu não confiava em ninguém. Porque desde pequena a gente, né, passou necessidade, então desde pequena eu fui muito trabalhadeira. Então eu tomei a frente, né, do meu marido, Cuidar de sabe? tudo. Eu era a mulher e o homem da casa. Até que Deus Uhum. me quebrou. E eu Uhum. fiquei com essa depressão, larguei tudo, meus trabalhos. E ele começou a me dar criatividade. Ele é amoroso demais, Margarete. Amoroso demais. Então, eu clamava, eu disse, Deus, e chorava, fazer aquelas minhas lamúrias, né? Aqui sozinha, porque eu não tenho vizinho, não tem nada, né? Meus É. vizinhos aqui são meus passarinhos. E também Ele seu vinha e filho fora, me né? dava ele me dava outro dom. Sabe o que é? Uhum. Isso. E ele foi me acrescentando dons, e foi me acrescentando dons. E ele ao mesmo tempo, ele deixava eu passar o vale para mim ouvir a voz dele, aprender a ouvir a voz dele, sabe? Entendi. Por isso que eu tenho tanta sensibilidade, porque eu sofri muito aqui sozinha, mas ele estava o tempo todo aqui comigo, Te sabe? amparando, né? Até tenho, até tem uma história bem recente que aconteceu o ano passado. Hum. Eu me divorciei, né? Uhum. Eu tive um problema com o meu marido e eu não quero mais, não quero mais, não quero mais, não quero mais e Aham. acabou. Aí eu divorciei, sabe? E eu fiquei sem profissão, Sei. aliás, profissão eu tinha, né? Fiquei sem trabalho, sem remuneração e Uhum. fiquei sozinha aqui nesse morro. O meu Você filho já está estava morando em em Macaé. Cascavel. Meu filho mora em Cascavel sozinha, sozinha. Sei. E você. E só que eu decidi lutar, sabe? Eu, e, e quando meu marido foi embora, ele deixou uma obra aqui inacabada e muita sujeira, sabe? Pelo Uhum. quintal, tudo. E eu comecei a acordar 4 horas da manhã, comecei a arrumar minha casa e fui cuidando das coisas, fui limpando o quintal, fui limpando, limpando, limpando a obra, fui até que eu consegui dar jeito no quintal enorme, sabe? Uhum. E daí um dia daqueles eu trabalhando ali, eu falei assim, Deus, eu tô com uma vontade de comer bolo de coco. Mas assim, eu pensei, eu não Uhum. falei, não pedi nada. Eu disse assim, ai, porque eu não tinha ninguém para conversar, conversava com Deus. Aí eu falei assim, Deus, eu tô com uma vontade de comer bolo de coco. Pensei assim, Uhum. um, um flash assim, né? Passou o E bolo eu de coco continuei na limpando, sua daqui a cabeça, pouco né? E passou aquele bolo de coco assim na minha cabeça. E uhum. eu não especifiquei que tipo de bolo, né? Só falei bolo de coco. E daqui a pouco o menino que estava fazendo a obra aqui para nós, ele ligou assim para mim, oi, Ídia, eu tô aqui na padaria. Tu quer que eu leve alguma coisa para você tomar café? Aí eu disse, ai, deixa eu pensar. Bolo de coco. Daí também eu desliguei o telefone. Ele disse, não, porque eu tô querendo ir aí, eu quero conversar contigo, porque eu comprei um terreno e eu entendo muito de obra, sabe? De Uhum. obra de construção civil, eu entendo. Ah, E tá. daí, assim, eu quero uma opinião tua. Daí ele veio para cá, e só que eu disse assim para ele, não vou comer o teu bolo agora, porque eu acabei de tomar café. Mais de Uhum. tarde eu vou fazer um Vou cafezão experimentar. aqui, vou comer o teu bolo, tá? Uhum. Daí eu guardei o bolo na geladeira, ele conversou, foi embora e tal. E voltei ali pro quintal, né? Você ia trabalhar, daí almocei, e desde que o meu marido saiu de casa, Ah, eu botava um prato na hora do almoço e botava xícara, talheres, tudo direitinho na hora do café, sempre para Deus tomar café comigo. Sempre, sempre arrumava sempre. para o outro, né? Também junto. Não, mas eu botava eu troquei o lugar, tá? Eu botei o lugar para Deus, não onde meu marido sentava, no Eu lugar sei. na minha frente, assim, digamos, né? Então, o que que aconteceu? Na hora de tomar o café,
Eu, em vez de pensar, eu corri lá e peguei o bolo logo, já botei ali, botei esquentar o leite. Quando eu me sentei na mesa, eu tenho um lustrezinho, igual aquele ali, ó. Sei. Tá vendo? Aham. É a cozinha, igualzinho aquele ali, tem 8 lâmpadazinhas. E eu falei assim, eu vou acender a luz. Aí eu falei assim, não, vou deixar apagada para economizar. Uhum. E na hora que eu fui orar, eu não fechei meu olho. Eu baixei assim a cabeça, mas meu olho ficou aberto. Eu falei Uhum. assim, Senhor, obrigado por esse bolo, né? Obrigada, ele comecei a agradecer, né? E quando eu levantei assim a cabeça, a luz estava toda acesa, as 8 lâmpadas. E daí eu comecei a chorar, porque quando eu olhei para o lugar dele, eu não tinha colocado xícara para ele. Aí eu comecei a chorar, pedir perdão para ele. Se Deus, tu estás aqui, Deus, tu estás aqui. Porque eu ia acender a luz, Margarete, eu não acendi. Uhum. Como quem diz, né? Quem vai pagar a conta sou eu, então acende a luz. Ele Deixa aí acendeu a luz, acendeu a luz. E ele faz coisas sobrenatural comigo. Incrível. isso E aí não essa foi uma delas, e bem simples. Tem outras histórias lindas com ele. Sobrenatural com outras pessoas que confirmam tudo, sabe? Que ele é tremendo uhum. na minha vida. E na vida de quem deixa, né? É. Não é porque eu De sou quem, diferente, é na porque vida eu de quem se permito. permite, né? De quem se permite ser Isso, tocada é, e ser mudada, né? O seu é código, verdade. né? Porque se você quiser Isso. ainda permanecer com o mesmo código, não adianta nada, né? Não, não adianta. Não adianta, minha amiga. Tem que deixar ele te moldar, igual um vaso. Ele é o oleiro, tu tens que deixar ele quebrar e te Verdade. moldar. Ídia, 5 minutinhos aqui, vamos lá. Qual é a sua mensagem para essas mulheres aí? Qual é o valor que você tem e que você está repassando para essas mulheres aí? O Qual que é? valor é Deus, né? É Deus em mim, se permitir, né? Deixar Deus usar. E, e falar para elas que elas têm valor, porque Jesus já morreu na cruz. Nós já temos valor. Entendeu? E Uhum, não deixar ninguém falar que elas são menos que isso. Olha para dentro de si, como eu fiz essa semana, olhar para dentro de mim e uhum. perceber o quão valiosa que a gente é. E, e um dia Jesus, num sonho, falou para mim, e eu vou falar essa frase para elas. Jesus apareceu na minha frente, assim, com uma pérola grande na mão, e falou assim, ó, Ídia, o amor é uma joia rara, e eu te dei. Usa. Agora eu falo para essas mulheres: o amor é uma joia rara e Jesus te deu. Usa. É verdade. E eu finalizo aqui agradecendo, minha amiga, por essa oportunidade, por um bate-papo tão maravilhoso, esse bate-papo espiritual que nos enche, que nos dá força, que nos dá valor, né? Eu quero agradecer muito porque não é fácil a gente conciliar essas agendas aí. E eu termino cantando, né? Um pedacinho de um trecho que eu gosto muito de tocar meu violão aí de vez em quando, e eu canto assim, né? Eu falo assim: eu venho falar do valor que você tem, eu venho Você falar tem. do amor Fala. que você tem. Você tem. Meninas Amém. deste canal Mulheres de Superação, é uma grande honra. Eu finalizo aqui com muita honra por você, Ed, tá? Por essa imensa Amém. mulher que você é e que eu estou conhecendo a partir de agora, e que nós vamos estar Amém. sempre juntas, palestrando, Amém. contando nossas histórias, sabe? E Amém. fazendo essa multiplicação de realmente transformar essas mulheres em valores, em joias raras. É verdade. Ah, e outra coisa, ele mostrou a pérola que eu sou. Cada uma mulher é uma pérola.
E a joia, quem vai usar é ele, sabe? A joia de honra vai usar é ele, e somos nós, cada uma é uma pérola. Isso, e cada um tem o seu brilho, né? E esse É, brilho vai se esparramar, vai se, né, se transformar em muitas coisas boas ao redor desse mundo. Um beijo no seu coração, minha amiga. um beijo, fique com Conta Deus, comigo Deus para abençoe. sempre, por tudo que você precisar, pode contar comigo, tá? O que precisar, se for fazer live, estou aqui para também te ajudar aí, porque juntos somos mais fortes, né, amiga? Tá bom, amigo. Tá? Um beijo, um Somos bom mais final de fortes. semana. Tá Que- bom, minha amada? Um beijo, fica com Deus. Foi um prazer estar contigo. Nossa, também demais. Igualmente, Muita honra, tá? Um beijo. você também.